seja convosco. Faz um tempo que eu não apareço aqui, mas cá estou de volta para dar início a mais uma matéria. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos à matéria Teologia do Culto. Hoje nós vamos começar o primeiro capítulo. Gostaria que você abrisse sua apostila na página 13. Hoje nós vamos começar o capítulo 1, que tem o nome da matéria, Teologia do Culto. Desde já eu peço para que o Espírito Santo esteja te revestindo de sabedoria do alto, para que você possa não somente ouvir essa aula, mas que você possa compreender, guardar essa aula no seu coração e colocá-la em prática no seu dia a dia. Amém? Vamos lá, página 14. Nós já vamos começar, Vamos pular aí a introdução para nós podermos ganharmos tempo. Então já vamos começar no tópico 2, o culto a Deus preparado pelo próprio Deus. Em Gênesis a gente vê que tudo que Deus criou, ele falava que era bom. E quando ele criou o homem, ele falou que era muito bom. E em Salmos nós vemos que os anjos, os céus, o firmamento e tudo que tem fôlego foi criado para adorar ao Senhor. Existe um salmo muito lindo que eu gosto muito que diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então Deus nos criou para cultuarmos, para adorarmos, para engrandecer o nome dele. Então esse é o propósito do culto. O propósito do culto e o propósito da criação, o propósito de nós, filhos de Deus, é adorarmos e exaltarmos ao Senhor. No Antigo Testamento, o culto ele era um pouco diferente do que nós estamos acostumados hoje. O culto que nós temos hoje, ele surgiu 300 anos depois de Cristo. No Antigo Testamento, o culto ele era feito nos tabernáculos e mais para frente no templo de Moisés, no templo que Deus entregou para Moisés, e assim todo o povo construiu. E o culto ele era somente oferecido pelo sacerdote, somente o sacerdote cultuava a Deus, se apresentava diante de Deus. Mas com o sacrifício de Jesus na cruz, isso mudou, e então o véu se rasga e nós passamos a ter acesso à presença do Senhor, nós passamos a ter acesso ao Santo dos Santos, e assim nós também podemos cultuar a Deus, aonde nós estamos, e da forma que nós estivermos. Antes, com os sacerdotes, existia todo um ritual para que pudesse cultuar e exaltar o nome do Senhor, e hoje nós temos isso de forma mais simples e mais acessível. Com a igreja primitiva, no início da igreja primitiva, os cultos eles não eram feitos da forma que nós estamos acostumados hoje. O culto era mais parecido com o que nós conhecemos como célula, casa de paz, lar de salvação. Então existiam pequenos cultos nas casas. Então as pessoas se reuniam em casas e ali elas cultuavam e engrandeciam o nome do Senhor. O culto, como nós estamos acostumados hoje, em comunidade, em coletividade, ele surge 300 anos depois de Cristo, quando essas casas passaram a se juntarem, e então nós temos o que nós conhecemos hoje, onde todos nós, de diversos pontos da cidade, nos encontramos em um local para podermos então cultuar o nome do Senhor. Vamos para o tópico 5, o vocabulário bíblico, e agora eu vou falar com vocês algumas palavras que estão na palavra do Senhor, algumas palavras da Bíblia, que diz respeito ao culto. Talvez o significado dela não seja culto, mas em toda vez que ela surge na palavra de Deus, ela está num contexto de culto. Então nós vamos entender um pouco sobre cada uma dessas palavras e sobre as formas que nós podemos também cultuar o Senhor. A primeira palavra é latreia, que significa serviço ou culto. Essa palavra, latreia, ela é muito usada no que diz respeito ao serviço diaconal da igreja. Então, os diáconos, eles cultuam ao Senhor através do serviço, nessa palavrinha aí, latreia.
A segunda palavra é leiturgia. A leiturgia, ela vem do grego, né? E ela também tem aí esse mesmo significado, que é o significado de serviço. No Antigo Testamento, ela aparece quando os sacerdotes iriam sacrificar, né, em nome do povo ao Senhor. E depois no Novo Testamento nós vimos ela em dois momentos. O primeiro é tudo aquilo que Cristo fazia em nome de Deus, toda vez que Cristo falava que ele estava fazendo aquilo em nome de Deus. E também depois, quando nas cartas paulinas ela surge no que diz respeito ao serviço pastoral, ao serviço que o pastor deve prestar a Deus cuidando das ovelhas. Então ela aparece aí nesses três momentos na Bíblia. A terceira palavra é prospunem, que significa beijar. Ela aparece no Antigo Testamento, também no que diz respeito com o significado de curvar-se ou prostrar-se. E no Novo Testamento ela aparece com esse significado, que é beijar. Ela aparece com esse significado porque diz respeito de uma atitude externa que é coerente com uma atitude interna. Então, se a gente for pensar no beijo, eu sei que hoje tudo se perverteu e, infelizmente, muitas pessoas não enxergam o beijo como ele deveria ser. Mas, geralmente, o beijo ele vem acompanhado de um afeto. Você não beija por ódio, você não beija com raiva, você beija quando você está gostando daquela pessoa, quando você está gostando daquele momento, vem acompanhado de uma sinceridade do coração, de um afeto. Então, essa palavra prospunem, ela vem de uma adoração externa que é coerente com aquilo que está acontecendo dentro de mim. Muitas vezes nós estamos na igreja, estamos tendo uma adoração externa, estamos tendo atos de adoração, levantamos as nossas mãos, fechamos os nossos olhos, a nossa boca até glorifica o Senhor, mas o nosso coração não está lá, a nossa mente não está ali naquele momento. Então a nossa adoração ela deve ser dessa forma, os nossos atos devem ser coerentes com o nosso coração. A quarta palavra, ela veio sempre acompanhada, então são duas palavras que andam sempre juntas, que é Eusébia e tresfeia. Essas duas palavras significam piedade, religião, piedade e fé. E elas aparecem na Bíblia quando diz respeito à conduta de um adorador, a conduta de alguém que está indo cultuar ao Senhor. Então a nossa conduta de quando nós vamos à igreja deve ser sempre acompanhada aí dessas duas palavrinhas, que é a piedade e a compaixão. Nós devemos ir não para apontar, não para julgar, não para ficar reparando nas coisas no andamento do culto, nas pessoas que estão envolvidas no culto, mas com piedade e compaixão no nosso coração e com fé e religião. Fé e religião seria uma reverência naquilo que nós estamos fazendo. A próxima palavra é Maranata, acredito que essa palavra é muito conhecida, né? Ela tem aí, aqui na apostila tá Senhor Nosso Vem, mas também ela é conhecida como Ora Vem, Senhor Jesus. E é um desejo que nós temos, é quando nós expressamos esse desejo de passarmos a eternidade com Deus. E essa palavra tem uma curiosidade, porque a Bíblia se encerra com uma oração, na qual essa palavra, ela surge, Maranata, Ora Vem, Senhor Jesus, que é o resumo de toda a nossa existência. Nós estamos aqui ansiando pela volta do nosso Senhor Jesus. A penúltima palavra é Abba, também muito conhecida, que significa Pai querido ou Papai, muito usada por Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, quando ele se referia a Deus, ele usava essa palavra Abba, que também é aí um ato de carinho nosso para com Deus. E a última palavra também muito conhecida é Amém, na qual todo mundo sabe, assim seja, que seja assim, é uma oração aí, uma palavrinha de concordância. Então todas essas palavras, quando elas surgem na Bíblia, elas estão aí interligadas, elas estão diretamente ligadas ao culto. O fundamento da religião, o fundamento do culto, ele surge no livro de Levítico, onde Deus instrui Moisés de como as coisas deveriam acontecer, de como o sacrifício deveria acontecer. E Levítico ele é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, como o Evangelho do
Antigo Testamento, porque é no livro de Levítico que nós vemos conceitos de sacrifício, de sacerdócio, de altar, de relacionamento com Deus, de como se comportar diante da presença de Deus e como fazer a expiação dos pecados. Então, assim como os evangelhos nos mostram, né, esses mesmos conceitos do sacrifício, no caso, no Novo Testamento, o sacrifício de Jesus na cruz, o conceito de altar, de reverência, de santidade, né, de como deve ser o nosso coração. No Antigo Testamento, o livro que cumpre essa função é o livro de Levítico. E o foco do culto cristão, o foco da nossa religião, deve ser sempre Cristo. Cristo deve ser o centro de tudo, deve ser o começo e o fim do nosso culto. Bom, agora vocês vão lá na página 16, nós vamos iniciar o tópico 2, os estilos de culto e o pastor. Tá? Então, página 16, tópico 2. No tópico 2, do tópico 2, o estilo. Então, cada igreja tem aí o seu estilo de funcionar, cada pastor tem o seu estilo e tá tudo bem, desde que Cristo seja sempre o centro, né? Então, cada pastor vai ter aí a sua forma de conduzir o culto, né? Na nossa igreja, a gente tem o costume de cumprimentar os irmãos com boa noite, povo lindo, paz seja convosco, né? Muitas pessoas falam boa noite, irmãos, boa noite, queridos, né? Mas nós cumprimentamos com boa noite, povo lindo, é uma questão cultural, uma questão de estilo, mas Cristo, ele sempre é o centro de todo o culto. E aí nós vamos ver lá na página 17 os estilos de culto que nós temos. Nós temos o culto litúrgico, que é baseado em Isaías 6. Então é um estilo de culto bem tradicional, é um culto que geralmente o foco dele é só exaltar a santidade de Deus, né? E nos lembrar da nossa condição de pecador. Então é um estilo que nós da Quadrangular não adotamos muito, mas existem muitas igrejas que adotam esse estilo de culto. Depois nós temos os cultos tradicionais, que é baseado nos livros de Efésios e Colossenses. Temos os cultos avivados, que é onde a gente entraria, né, que é baseado em Atos 2, no mover do Espírito Santo. Temos o culto de louvor e adoração, na qual o foco do culto é louvar e adorar ao Senhor. Então, grande parte do tempo do culto é usado para o louvor e a adoração. Então, o louvor e a adoração é como se eles tivessem maior tempo do que a palavra, né? No nosso caso, geralmente aí é meio a meio, ou a palavra ainda tem um pouquinho mais de tempo do que o louvor. E por último, o estilo de culto é o culto facilitador, né, que é baseado na história de Paulo. Esse culto é baseado em Paulo, aonde o pastor, ele prega um Deus que talvez seja desconhecido para as pessoas. Então ele usa termos muito simples, exemplos do dia a dia, ele, como a própria palavra diz, facilita o evangelho para as pessoas. Então, alguém assim relevante, muito conhecido, que já se declarou que adota esse estilo de culto, é o pastor Lucinho Barreto. Ele prega para jovens e ele já falou que ele adota essa linguagem, né, para que possa alcançar mais os jovens, né? Então não é geralmente uma pregação muito profunda, não é geralmente uma pregação que envolve muito estudo, mas ainda assim Cristo continua sendo o centro e a palavra de Deus é sempre a base. Então esses são aí alguns estilos de culto. O papel do pastor e a função do pastor durante o culto é de suma importância, porque o pastor, ele conduz o povo na adoração e ele revela o coração de Deus para o povo. E o altar nós sabemos que é um lugar santo, né? Algumas pessoas chamam de púlpito, outras chamam de altar.
Então o pastor precisa ter muita reverência, uma responsabilidade muito grande estar ali em cima. Por isso a apostila traz aqui, né, alguns deveres que o pastor deve cumprir, né, alguns cuidados que o pastor deve ter no que diz respeito ao altar. Então a primeira coisa é que o pastor, quando ele está em cima do altar, ele deve trazer uma mensagem inspirada por Deus, que teve um bom preparo, deve ser uma mensagem objetiva, uma mensagem de fácil entendimento e uma mensagem profunda em unção e graça. Então não é simplesmente contar uma história em cima do altar, mas é revelar o coração de Deus para o povo. Então precisa cumprir aí esses requisitos. O pastor também deve pregar com fervor, amor, convicção e ousadia, e deve manejar bem a palavra, né, da verdade, que é a palavra de Deus, com integridade e reverência. Então ele deve saber o que ele está fazendo, ter reverência, ter o cuidado e o zelo com a palavra de Deus. Página 18, nós vamos para o tópico 3, os estilos de culto. Aqui nós temos a passagem da mulher samaritana, na qual acho que muitos já conhecem essa passagem, né? Na qual Jesus conversa com essa mulher e ela diz: Senhor, os meus antepassados dizem que o lugar correto de adorar ao Senhor é em Samaria, o seu povo diz que é em Jerusalém, e eu não sei aonde é o lugar certo de adorar. E Jesus fala para ela que vai chegar uma hora, e já tem chegado essa hora, aonde Deus procura quem o adore em espírito e em verdade. Que Deus não está preocupado aonde nós estamos adorando, mas como nós estamos adorando, porque Deus é espírito e importa para Ele que nós o adoremos também em espírito. E a apostila nos traz aqui algo muito interessante, que o povo dessa mulher samaritana, eles costumavam adorar no Monte Gerizim. E era um culto de muita festa, muita celebração, muita alegria, mas era um culto onde faltava a verdade, faltava a palavra, faltava a exortação, faltava o confronto. Em contrapartida, em Jerusalém, era um culto que tinha muita verdade, muito confronto, muita exortação, era um povo que tinha muito zelo pela palavra, mas era um povo muito ritualístico, era um povo muito rígido, inflexível. Então era um culto onde não existia flexibilidade, não existia liberdade para o Espírito Santo, não existia alegria, não existia celebração. Então era um culto muito pesado. E quando Jesus fala que Deus espera que nós o adoremos em espírito e em verdade, é a união disso. Então o espírito do culto deve ser um espírito de reverência, onde nós adoramos a Deus, onde nós temos a palavra do Senhor, onde nós temos a verdade, temos a exortação, temos o confronto, mas aonde o Espírito Santo de Deus também tem liberdade, aonde existe flexibilidade, aonde nós adoramos ao Senhor, aonde existe alegria, celebração. Então nós precisamos ter esse equilíbrio entre o mover do Espírito e a verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar mandando para mim, né? Pode mandar para mim no privado, pelo WhatsApp, eu vou estar sanando aí as dúvidas de vocês. O objetivo do culto. Então, o objetivo principal do culto deve ser a adoração e o culto a Deus. Nosso principal objetivo deve ser adorar a Deus sempre. E a nossa questão prioritária deve ser a verdade, a palavra. O louvor é muito importante, mas nós não podemos negligenciar a palavra de Deus. Amém? Página 19, a essência do culto. Então, o culto, ele deve ser racional. Nós temos sim que adorar ao Senhor com tudo que nós sentimos, com todas as nossas emoções, mas nós não podemos ter uma fé cega. Nós devemos estar conscientes daquilo que nós estamos fazendo, do culto que nós estamos prestando a Deus. O culto, ele não pode ser antropocêntrico, ou seja, direcionado aos homens, mas ele deve ser cristocêntrico, ou
ou seja, sempre centralizado e direcionado a Deus. Deus, ele não faz acepção de pessoas, de infraestrutura, de lugar, de instrumento, mas ele está atento aos nossos corações. Sendo assim, o Senhor espera que nós o adoremos a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com toda a nossa força. Então, as nossas emoções, quando nós estamos na igreja, elas devem estar 100% em Cristo. A nossa mente deve estar ali, no agora, não deve estar no almoço que a gente tem que fazer, na conta que a gente tem que pagar. Nós devemos trazer a nossa mente para aquele momento. E nós devemos adorar o Senhor também com todas as nossas forças. Quando diz todas as nossas forças, está querendo dizer com todo o nosso corpo. Então, meu pai e minha mãe tiveram o privilégio de estarem em Israel e eles foram no Muro das Lamentações. E eles contam que os judeus que oram no Muro das Lamentações, eles oram fazendo esse movimento no muro. E o guia explicava que os judeus oram fazendo esse movimento no muro, porque eles estão condicionando o corpo dele a também adorar, a também exaltar o nome do Senhor. Então, quando nós adoramos a Deus com todas as nossas forças, nós devemos condicionar todo o nosso corpo para isso, com as nossas palmas, com a nossa dança, né? Com os movimentos do nosso corpo. Então eu costumo dizer na minha igreja sempre assim: com as mãos você aplaude, com a boca você glorifica. Assim você está condicionando todo o teu corpo a estar cultuando ao Senhor. Então, o culto nada mais é do que um serviço de profunda adoração ao Senhor. E a adoração é o ato de nós atribuirmos valor. Então, se nós adoramos a Deus, nós devemos atribuir o valor que com certeza Ele tem e Ele é merecedor. E aí, agora eu quero que você vá na página 20 da sua apostila. Nós vamos ver alguns obstáculos da adoração. Então, isso é muito importante e vocês vão entender por quê. Então, o primeiro obstáculo é um coração insubmisso, um coração rebelde. O segundo obstáculo é um pecado inconfesso, um pecado que está oculto, um pecado que ainda não foi confessado, ainda não teve arrependimento. O terceiro obstáculo é uma atitude errada com relação aos irmãos. É quando eu tenho alguém preso no meu coração, quando eu pratiquei alguma injustiça, quando eu não perdoei. Então, esse é o terceiro obstáculo. O quarto obstáculo é uma oposição maligna, que também pode acontecer. Quinto obstáculo, o cansaço físico. E o sexto, a incredulidade. Afinal, eu não posso adorar um Deus na qual eu não acredito, na qual eu não creio. E por que isso é muito importante? Isso é muito importante porque às vezes nós estamos no culto, nós estamos levantando a nossa mão, a nossa boca está até cantando louvor, mas nós estamos com um problema em alguma dessas áreas das nossas vidas. E isso nos impede, isso impede com que a nossa adoração chegue como um cheiro suave ao Senhor. E isso também é importante, porque muitas vezes nós temos músicos em cima do altar que podem até estarem cantando, mas não estão adorando. Então, um coração adorador vai muito além de levantar as mãos e cantar. Então, nós precisamos analisar a nossa vida. E neste momento eu peço para que o Espírito Santo esteja revelando ao seu coração se existe alguma dessas áreas que você precisa tratar. Será que talvez você está numa correria tão grande que você não tem tempo nem para adorar o Senhor? Será que o teu corpo está chegando num esgotamento tão grande que você não tem ânimo nem para louvar e exaltar o nome do Senhor? Será que você não tem passado por tanta dificuldade a ponto de você acabar até duvidando do poder de Deus sobre a sua vida? Será que está te faltando fé, esperança, ânimo? Então, que o Espírito Santo possa estar revelando ao seu coração. Será que você precisa liberar perdão para alguém? Será que você cometeu alguma injustiça? Será que você precisa pedir perdão a alguém? Então, que você peça nesse momento para que o Espírito Santo venha estar te revelando, para que você não tenha nenhum obstáculo
e para que você possa adorar ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua mente e com todas as tuas forças. Então vamos lá, agora nós vamos ver a diferença entre o louvor e a adoração. Se eu pudesse resumir de uma forma muito clara e sucinta a diferença entre louvor e adoração, eu diria que louvor é tudo aquilo que exalta a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele criou ou por aquilo que Ele ainda vai fazer. Enquanto a adoração exalta a Deus por aquilo que Ele é. Então, mesmo que sejam músicas, existe uma diferença aí. Uma música que eu gosto muito, que é um louvor a Deus, é aquela música que diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tuas obras em nossas vidas, queremos exaltar teu santo nome. Joga lá no Google que você vai ouvir esse louvor maravilhoso. Então é um louvor que exalta a Deus por aquilo que Ele criou, por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele fará. Em contrapartida, nós temos também as músicas de adoração, que exaltam ao Senhor, né, exalta a Deus por aquilo que Ele é. Existe uma música, acho que é da Gabriela Rocha, que fala também: tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel. Existe uma outra música que fala: és o alfa, o ômega, o início, o fim, tudo para mim. Então essas músicas exaltam a Deus por aquilo que Ele é. É onde nós declaramos o nosso amor simplesmente por quem Deus é e não pelo que Ele fez. Uma coisa não anula a outra. Então eu só vou cantar a música de adoração porque é errado cantar louvor, de jeito nenhum. Quando você exalta a Deus por aquilo que Ele fez, você também está reconhecendo o poder dEle. Então os dois estilos são válidos e nas nossas orações nós precisamos ter essas duas formas também, de agradecer a Deus e louvar a Ele por aquilo que Ele fez nas nossas vidas, mas também não podemos nos esquecer de engrandecer e louvar a Ele por aquilo que Ele é. Certo? Então, existem algumas formas, ainda na página 20, de nós adorarmos ao Senhor. Então, essa adoração ela pode ser individual, na sua casa, sozinho. Ela pode ser congregacional, quando nós fazemos isso em coletividade na igreja. Ela pode ser espiritual, através de ações de amor e de gratidão com o nosso próximo ou com Deus. E ela também pode ser feita de forma ritual, através de sacrifícios, pode ser um jejum, pode ser uma oferta de sacrifício, através de celebrações, através de cerimônias, como a Santa Ceia, como o casamento, e através de bênçãos, como a apresentação de uma criança, a recepção de um novo membro, orando a Deus por um casal que está fazendo aniversário de casamento. Então nós também podemos adorar o Senhor através desses ritos. Agora nós vamos entender um pouco sobre o louvor. O ato de louvar é o ato de nós darmos mérito ao autor da vida pela vida que nós temos. Então nós usamos a nossa vida para dar mérito ao autor da vida. Então louvar a Deus, ele é na página 21, tópico 9.2. Ele é um dever de todo cristão, afinal nós somos criados para louvar o Senhor. Ele deve fazer parte da nossa vida, deve ser uma honra e um prazer para nós, e deve ser um estilo de vida, uma forma na qual nós testemunhamos ao Deus que nós servimos. O louvor também pode ser ministrado individualmente, congregacionalmente, através de música e através de danças. Amém. Página 23. Louvor e adoração através dos dízimos e das ofertas. Esse é um tema um pouco polêmico,
tudo que diz respeito a finanças, né, a bens, a dinheiro, sempre gera polêmica, mas nós precisamos desmistificar este assunto. Falar eu te amo é muito fácil, né? Até quem aí é casado, quem namora, falar eu te amo é fácil, né? Mas demonstrar isso em atitude é difícil. Para praticar o eu te amo todos os dias é difícil. Quando Deus ele nos amou, ele não nos amou da boca para fora, mas Deus nos amou em atitude. Então, a palavra de Deus diz em João 3,16 que quando Deus... A palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus, ele entregou o que ele tinha de melhor por nos amar. E assim, a palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso nos mostra que Deus não nos amou da boca para fora, mas Deus também nos amou em atitude. E Jesus da mesma forma. Jesus nos amou em atitude se entregando a nós. Sendo assim, nós precisamos entender que quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos adorando o Senhor através daquilo que Ele nos deu, através dos nossos bens. O dízimo, ele é um dever de todo cristão. O dízimo é a 10ª parte que pertence ao Senhor. Por isso nós devolvemos o dízimo. Nós não damos o dízimo, nós devolvemos o dízimo. E quando eu devolvo o dízimo na casa do Senhor, eu estou tendo um ato de fé. Porque eu estou crendo que essa 10ª parte não fará falta para mim. Eu creio que Deus vai suprir essa 10ª parte. Então, quando eu vou dizimar, eu preciso também analisar meu coração. Eu preciso dizimar com alegria, com gratidão. Porque se eu estou tendo o que devolver, é porque Deus tem sido Deus de provisão na minha vida. Quantas pessoas estão desempregadas? Quantas pessoas não estão recebendo salário? E por mais que seja pouco, o seu salário é alguma coisa. Deus tem provido na sua vida. Então nós devemos devolver em fidelidade, em alegria e gratidão no nosso coração. Nós também devemos ofertar. Se o dízimo ele é um dever do cristão, a oferta ela é espontânea. A oferta não é um dever. A oferta é algo que eu faço espontaneamente. Então, eu oferto porque eu quero. Eu oferto porque aquilo está no meu coração. A palavra de Deus diz que dai e dar-se-vos-á, em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Primeiro eu dou, depois eu recebo. É como a semente. Se você tem, uma semente, primeiro parece que você ficou sem nada, porque você plantou essa semente na terra. Mas no tempo da colheita, no tempo certo, no tempo seródio, essa semente ela vai morrer. A semente tem que morrer. Ela vai morrer, mas dela vai gerar muitos frutos. Então nós precisamos adorar ao Senhor também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas.